Bom, pessoal, tô aqui novamente com meu fone gigante aqui da Logitech, né? Conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a questão da fragmentação e da desfragmentação dos discos. Esse é um problema presente nos discos rígidos desse formato aqui, né? Que é um HD mecânico. Para quem não sabe, um HD mecânico, ele tem um disco aqui dentro, né? Esse aqui é o centro desse disco e aqui dentro tem um disco. Provavelmente eu vou estar deixando alguma imagem aí para vocês entenderem como é por dentro. Então ele tem alguns dispositivos eletrônicos lá dentro, tem um braço de leitura e tem o disco, né? O disco magnético, que é onde são gravados os arquivos no HD. O que acontece com o HD é o seguinte: suponhamos que você pegue um HD totalmente novo. Daí você instala o sistema operacional e instala os programas dentro desse HD. Ele começa a pegar a parte de dentro desse HD, desse disco, e começa a gravar sequencialmente. Aí você grava, grava, daí você começa a usar o seu computador, né? Lembrando que o braço de leitura é composto pela cabeça de leitura e gravação. Como vocês veem na imagem aí, o número 4. Aí quando você começa a usar o seu computador, Então, o braço de leitura está ali naquele local, do centro ali. Ele está fazendo a leitura dos arquivos, ele está gravando os arquivos ali. E o que que acontece? Basicamente, esse braço de leitura ele fica num local ali mais fixo no centro do disco, fazendo ali as gravações ou leituras. Aí o teu HD começa a encher, você começa a colocar muita coisa. Vai ter um momento que você vai ter que começar a apagar esses arquivos. Aí o que que vai acontecer? Apagou lá um arquivo de 1 GB que foi gravado ali no início do disco, porém o teu espaço restante do disco tá no final ali, depois do que você já gravou. O que que vai acontecer? Você vai ficar com esse espaço de 1 GB livre ali no início do disco e vai ficar com o restante do teu disco livre depois de toda aquela gravação que você já havia feito antes. Da próxima vez que você for gravar um arquivo, suponhamos que você vai gravar um arquivo de 2 gigas, por exemplo. A tendência é que o teu HD ele comece a gravar onde está livre. Então ele vai começar a gravar esse arquivo de 2 gigas nesse espaço de 1 giga que está livre. Ou seja, ele grava 1 giga, quando terminou esse espaço de 1 giga livre, ele vai começar a gravar depois do final de tudo ali que a gente tinha falado, que é o espaço restante livre. Aí, o que que acontece? Isso vai fazer com que a agulha de leitura ou o braço de leitura do teu HD, ele tenha que fazer a leitura no início do disco, onde está aquele 1 GB, no momento que você vai fazer a leitura daquele arquivo. Ele tem que fazer a leitura onde tinha aquele 1 GB livre, que gravou um pedaço do arquivo, e ele vai ter que pular lá para o final do disco, né? Para o contorno final do disco, depois de todos os arquivos que tinham sido gravados. Então, daí vem o termo fragmentação. O arquivo fica em pedaços, fica um pedaço. Desculpa eu estar olhando para o lado aqui, pessoal. É que eu estou respondendo umas pessoas aqui no meu chat. Então, você fica com um pedaço do arquivo no começo do disco e um pedaço no final. Então, você tem um arquivo fragmentado, partes do arquivo em vários lugares. E isso pode acontecer de várias formas. Suponha que você tenha esse mesmo arquivo de 2 GB e você tenha vários espaços vazios de 500 megas, de 1 GB. Então ele vai preenchendo esses espaços. Quanto mais arquivos você apaga do HD e grava outros, mais fragmentado o seu disco fica. E a desfragmentação, a função da desfragmentação é fazer o quê? É fazer com que o teu disco junte todos os pedaços de um mesmo arquivo no mesmo local, assim facilitando para o braço de leitura do seu HD poder estar fazendo a leitura dos arquivos. Então, quando tudo está perto, ele faz as leituras bem mais rápido. Basicamente, esse é o papel da desfragmentação. O arquivo fica fragmentado quando você tem vários pedaços de um mesmo arquivo em várias partes do disco, e o arquivo
ele se junta, ou seja, você desfragmenta o teu disco quando você junta as partes dos arquivos que estão em vários lugares para um mesmo local desse mesmo disco. Existem alguns softwares para você fazer desfragmentação do teu disco. Vou estar fazendo um outro vídeo de como você fazer essa desfragmentação. Mas antes eu vou estar respondendo a seguinte pergunta: por que os SSDs eles não precisam ser desfragmentados? Quanto à questão de você prejudicar o SSD, no momento que você faz a desfragmentação do SSD, isso realmente acontece. Você pode prejudicar o seu SSD caso você comece a fazer desfragmentação. Por quê? Porque o SSD não é um disco, ele é um conjunto de memórias flash e os arquivos são gravados, independentemente do local que eles são gravados, eles não vão ficar fragmentados, porque a leitura é feita instantaneamente. O que vai acontecer se você desfragmentar? O SSD ele tem uma quantidade de teras. Você pega, por exemplo, um SSD de 1 TB, ele vai ter, por exemplo, a capacidade de gravar 150 terabytes. E a leitura para o SSD é infinita, né? Você pode fazer a leitura daqueles arquivos quantas vezes for preciso, que você não vai ter desgaste no seu SSD. O desgaste do SSD é somente na gravação. Portanto, quando você desfragmenta um SSD, você está tirando o arquivo de um local e jogando para o outro. Ou seja, você está fazendo gravação no seu SSD, você está gastando a quantidade de teras que ele tem como limite de gravação. Então, não é recomendado, você acaba prejudicando, diminuindo a vida útil do seu SSD. Aí, voltando para a questão do HD, da desfragmentação do HD, existem vários softwares para você fazer essa desfragmentação. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo mostrando o passo a passo como desfragmentar. Mas é bem fácil, você pode fazer essa desfragmentação pelo próprio Windows, se você tiver um HD. Se você tiver um HD secundário só para guardar arquivos, não é tão necessário que você faça a desfragmentação, dado que você está guardando arquivos ali, você não vai ter uma leitura constante, como se fosse ali o Windows instalado no seu HD. Então, a leitura ela é bem menor, a quantidade de leitura. Então, se o HD for secundário, não é tão necessário que você desfragmente, a menos que você use muito esse HD. Mas você tem o próprio programa do Windows, que eu vou estar deixando uma imagem na tela aí, você pode estar procurando aí no menu iniciar por desfragmentador, que você vai estar achando. Aí você pode desfragmentar o teu HD por lá. Eu recomendo você fazer pelo Windows mesmo. Tem muitos programas para fazer isso, tem o Disk Desfrag, tem uns outros programas que eu nem estou lembrando o nome, mas você pode fazer essa desfragmentação também com esses programas, que vai ter o mesmo, um efeito parecido, Porém, você vai estar enchendo o seu HD de programas desnecessários. Use o que está no Windows já instalado, que é o mais recomendado. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje é isso, falando um pouquinho sobre o que é fragmentação, o que é desfragmentação, tá? Só falando mesmo, não estou mostrando na prática como fazer, só para vocês entenderem o que vocês podem ou devem fazer, como que é o funcionamento de um HD, por que ele fica fragmentado e por que você não precisa desfragmentar um SSD e você pode até prejudicar o seu SSD caso você faça essa desfragmentação, tá? Então o vídeo é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que aqui na descrição também tem os links dos meus grupos do WhatsApp e Telegram. E lá eu envio ofertas e promoções de hardware. Se você quer comprar mais barato, então faça parte desses grupos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!